O que é a igreja? A palavra igreja vem da palavra grega eclésia. Eclésia significa ser chamado para fora ou chamado para diante. Então, quem chamou? Bem, Deus, é claro. O cristão é chamado para fora do mundo para seguir a Cristo. A igreja, então, é a comunidade daqueles que seguem a Cristo e estão unidos a Ele e ao outro. Nós estamos unidos a Cristo através da fé, esperança e caridade. Estamos unidos um ao outro por meio da comum profissão de fé, através da celebração dos 7 sacramentos e do reconhecimento da autoridade competente da Igreja. Tudo isso nos faz católicos e membros vivos da Igreja. E isso nos leva à imagem mais comum da Igreja, a Igreja como corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos membros do seu corpo. Essa imagem bíblica nos mostra duas coisas. Primeiro, assim como um corpo não pode funcionar sem a cabeça, assim é com a Igreja. Sem Cristo, a Igreja não é nada. Ele é a cabeça. Jesus fala sobre isso na parábola da videira. Ele é a videira, nós os ramos. Separado da videira, os ramos não podem produzir qualquer fruto. Eles murcham. É a mesma coisa com a gente. Cristo, então, é a cabeça da Igreja. Ele dá a sua direção, e sem ele nada funcionaria. Ao mesmo tempo, como membros de seu corpo, somos chamados a trabalhar no mundo que nos rodeia. Somos, por assim dizer, as mãos e os pés de Deus no mundo. Segundo, a imagem do corpo mostra que a Igreja não é apenas um conjunto de crentes. Um corpo só funciona porque os seus diferentes órgãos e partes trabalham em conjunto. É assim também com o corpo místico de Cristo. Existem diferentes tarefas e ofícios. Todas as partes da Igreja são ordenadas hierarquicamente entre si, e todos eles são ordenadas para a cabeça. Ok. Bem, todos os fiéis são membros desse corpo místico. E isso inclui não apenas aqueles que atualmente vagam sobre a terra, mas também aqueles que já se foram daqui. Compreende aqueles que ainda precisam de purificação e os que já estão glorificados no céu. Esses 3 grupos são chamados de igreja militante, isto é, aqueles que ainda lutam aqui na terra. Depois, a igreja purgante, que são as almas do purgatório. E a igreja triunfante, que são as almas no céu. Não membros, em realidade, porém ordenados ao corpo místico de Cristo, são aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar da igreja, mas vivem com justiça e retidão diante de Deus, que anseiam por um Redentor e que sinceramente buscam o Todo-Poderoso. Pode ser que eles ainda não pertençam à igreja, mas Deus os ajuda com a sua graça, para que também eles possam encontrar o caminho para o seu povo. Ao mesmo tempo, pode haver pessoas que exteriormente pertençam à igreja simplesmente em virtude do seu batismo. Mas por causa do seu estado de alma, elas são agora simplesmente membros mortos do corpo de Cristo. O que é a igreja? A palavra igreja vem da palavra grega eclésia. Eclésia significa ser chamado para fora ou chamado para diante. Então, quem chamou? Bem, Deus, é claro. O cristão é chamado para fora do mundo para seguir a Cristo. A igreja, então, é a comunidade daqueles que seguem a Cristo e estão unidos a Ele e ao outro. Nós estamos unidos a Cristo através da fé, esperança e caridade. Estamos unidos um ao outro por meio da comum profissão de fé, através da celebração dos 7 sacramentos e do reconhecimento da autoridade competente da Igreja. Tudo isso nos faz católicos e membros vivos da Igreja. E isso nos leva à imagem mais comum da Igreja, a Igreja como corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos membros do seu corpo.
Essa imagem bíblica nos mostra duas coisas. Primeiro, assim como um corpo não pode funcionar sem a cabeça, assim é com a igreja. Sem Cristo, a igreja não é nada. Ele é a cabeça. Jesus fala sobre isso na parábola da videira. Ele é a videira, nós os ramos. Separado da videira, os ramos não podem produzir qualquer fruto. Eles murcham. É a mesma coisa com a gente. Cristo, então, é a cabeça da igreja. Ele dá a sua direção, e sem ele nada funcionaria. Ao mesmo tempo, como membros de seu corpo, somos chamados a trabalhar no mundo que nos rodeia. Somos, por assim dizer, as mãos e os pés de Deus no mundo. Segundo, a imagem do corpo mostra que a igreja não é apenas um conjunto de crentes. Um corpo só funciona porque os seus diferentes órgãos e partes trabalham em conjunto. É assim também com o corpo místico de Cristo. Existem diferentes tarefas e ofícios. Todas as partes da igreja são ordenadas hierarquicamente entre si, e todos eles são ordenadas para a cabeça. Ok. Bem, todos os fiéis são membros desse corpo místico. E isso inclui não apenas aqueles que atualmente vagam sobre a terra, mas também aqueles que já se foram daqui. Compreende aqueles que ainda precisam de purificação e os que já estão glorificados no céu. Esses três grupos são chamados de igreja militante, isto é, aqueles que ainda lutam aqui na terra. Depois, a igreja purgante, que são as almas do purgatório. E a igreja triunfante, que são